Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andreia e nós iremos discutir o tema curva de possibilidades de produção, ou também como ela é chamada, curva de transformação. Esse conceito, ele gera muitas dúvidas para os estudantes de economia. Mas o que é? Você vai ver que é algo simples, não é um bicho de 7 cabeças. A curva de possibilidade de produção ou curva de transformação, ela mostra a quantidade máxima de bens que uma economia, que nós podemos falar uma empresa, ela consegue produzir dados fatores de produção constantes. Lembra que a economia é a ciência da escolha, é a ciência da escassez? É daí que nós conseguimos tirar a ideia da curva de possibilidade de produção. Então vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa qualquer, ou uma economia qualquer, ela produz dois bens. Ela produz o bem A e ela produz o bem B. Vamos pensar em dois bens que são relacionados. Vamos pensar em chocolate branco, chocolate preto, refrigerantes de marcas diferentes. Vamos pensar em tijolo e telha. Então, dois bens que tenham algo em comum, claro. Ela só vai produzir esses dois bens. Só que ela tem os fatores de produção são constantes. Então, ela vai ter, por exemplo, 10 trabalhadores. Então, ela vai ter 10 trabalhadores. Ela vai ter 1 tonelada de matéria-prima. E ela vai ter 5 máquinas. Ela só tem isto aqui. E além disso tudo, a tecnologia é constante. Isto significa que nós não conseguimos alterar inicialmente. Além disso tudo, ela opera no chamado pleno emprego. O que é esse pleno emprego? O pleno emprego, ele significa que a empresa, ela não vai ter capacidade ociosa. Ela vai produzir tudo que ela pode. Ela vai utilizar todos esses fatores de produção. Mas lembra que nós estamos falando em escassez. A empresa, ela não vai conseguir produzir todo o bem A e o bem B, a quantidade toda que ela deseja. Ela vai produzir, por exemplo, 10 unidades do bem A. Se ela produzir 10 unidades do bem A, ela não vai conseguir produzir nenhuma unidade do bem B. Ou ela tem uma outra opção. Ela pode produzir 5 unidades do bem B e nenhuma do bem A. Só que ela pode querer produzir quantidades dos dois. Ela pode querer produzir o bem A e o bem B. Só que para ela produzir o bem A, o bem B, na realidade, ela vai ter que reduzir a quantidade produzida do bem A. Por exemplo, se ela quiser produzir 1 unidade do bem B, ela vai ter que produzir 8 unidades do bem A. Se ela quiser produzir 2 unidades do bem B, ela vai ter que produzir 6 unidades do bem A. Ou ainda 3 unidades do bem B, 4 do bem A, ou 5 do bem B, 0 do bem A. A ideia é que conforme aumenta a quantidade produzida de um bem, nós estamos reduzindo a quantidade produzida do outro bem. Por que isso? Porque os fatores de produção, eles são escassos. Com 10 trabalhadores, 1 tonelada de matéria-prima e 5 máquinas, nós não vamos conseguir produzir 10 unidades de A e 5 de B. A empresa, ela vai ter que fazer escolhas.
E é exatamente isso que a curva de possibilidade de produção mostra. Ela tem esse formato aqui. Então, nós vamos ter o eixo Y, nós vamos ter o eixo X. Eu posso colocar no eixo X o bem A, no eixo Y o bem B, ou vice-versa. Para produzir 10 unidades de A, ela não consegue produzir nenhuma unidade de B. Se ela quiser produzir uma unidade de B, ela vai ter que produzir 8 unidades de A. Então, nós vamos ter, ó, pontinhos. Ó, nós vamos ter um ponto aqui, nós vamos ter um outro ponto aqui. Se ela for produzir 2 unidades do B, ela vai produzir 6 unidades do A, ou 3 do B, 4 do A, ou ainda 5 do B, nenhuma do A. A curva de possibilidades de produção são esses pontos, é isso aqui. Então, eu tenho esse ponto, esse e esse. Curva de possibilidade de produção. Isto significa que em qualquer um desses pontos sobre a curva, a empresa ela consegue produzir e ela consegue operar em sua capacidade máxima. Vamos supor que ela queira produzir num ponto aqui. Então, ela queira produzir 1 unidade do bem B e 4 unidades do bem A. É possível? Certamente. Só que ela não estará operando em pleno emprego. Ela vai estar operando em capacidade ociosa. Ela consegue produzir mais do que ela está produzindo. Então, ela consegue aumentar a produção. Mas se ela quiser produzir em algum ponto como 2 unidades de B e 8 de A, um ponto aqui, vamos chamar de ponto Z, ela consegue produzir? Não. Ela não tem fatores de produção disponível. Ela não tem uma quantidade de trabalhadores, de matéria-prima e de máquinas suficiente para produzir naquele ponto. Só existe uma única maneira, duas maneiras na realidade, de se produzir ali. A primeira é alterando a quantidade de fator de produção, contratando mais trabalhador, comprando mais matéria-prima ou comprando novas máquinas. E a segunda possibilidade é por meio da tecnologia. A tecnologia, ela vai transferir, ela vai deslocar a curva de possibilidade de produção. Então, com a mudança tecnológica, a empresa vem para cá. Então, ela consegue produzir mais utilizando a mesma quantidade dos fatores de produção de antes. Então, a curva de transformação ou a curva de possibilidade de produção, ela vai nos mostrar a quantidade máxima de 2 bens que aquela economia consegue produzir, dados os fatores de produção que ela tem disponível. Ok? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com seu professor mediador. Um abraço e até a próxima!